Durante sua passagem por Caxias do Sul no início da semana, o governador do estado do Rio Grande do Sul falou sobre as ações do governo estadual para reconstruir os estragos causados pelas enchentes na região da Serra Gaúcha. Eduardo Leite destaca que o governo do estado está disponibilizando aos municípios horas-máquina para reconstruir estradas danificadas. O governador também disse acreditar que o pior das chuvas já tenha passado pelo estado. Eduardo Leite enfatiza o que o estado do Rio Grande do Sul vem fazendo para reconstruir os danos causados pelas fortes chuvas. Bento Gonçalves, e aqui a Serra, a gente está vendo especial dificuldade em relação ao interior por conta de estradas rurais, deslizamentos, e então a gente está fazendo movimentos em várias frentes. Um deles estamos disponibilizando recurso direto para os municípios via fundo da Defesa Civil. A gente já tinha mandado R$200 mil, mandamos 350 mil e vamos mandar mais valores aí em breve, inclusive em parceria com o Tribunal de Justiça, para que os municípios possam comprar material, alugar hora-máquina, enfim, tudo mais. A gente está disponibilizando para os municípios também horas-máquina diretamente. A gente tem um contrato de maquinário, um rol lá, uma lista de máquinas, o rolo compactador, retos cavadeiros, cavadeira hidráulica, caçambas e tudo mais. A gente pede aos municípios que identifiquem quais são as suas necessidades e nos apresentem, que a gente já disponibilizou no nosso orçamento R$100 milhões em horas-máquina para municípios em situação de calamidade, R$1,5 milhão em hora-máquina para cada um. Isso é o suficiente para garantir por 40, 45 dias um grupo grande de máquinas, retos cavadeiros, como eu disse, caçambas e tudo mais, para ajudar na recomposição das estradas. E também entramos como apoio técnico com o nosso escritório de apoio aos planos de trabalho para a Defesa Civil Nacional. Muitas das pontes no interior, a gente observou isso lá em Bento Gonçalves, são pontes municipais. Então, o que o Estado faz nesse caso? A gente ajuda o município nos projetos para garantir que o plano de trabalho seja aprovado rapidamente junto à Defesa Civil Nacional, para ser disponibilizado o recurso e ser contratado rapidamente a execução da nova ponte. Assim como a gente também trabalhou logo no início pela aprovação, e foi editada uma medida provisória, nós aqui apresentamos isso para o governo federal, apresentamos o texto pela nossa Procuradoria-Geral do Estado, de uma forma de contratação mais ágil para situações de calamidade e que vão permitir a gente viabilizar esses contratos. Então também estamos orientando as prefeituras a poder usar essas novas ferramentas que a gente viabilizou legalmente para contratar com rapidez. Então, dinheiro na mão, máquinas em campo e apoio técnico para poder viabilizar essa reconstrução o quanto antes. O senhor acredita que o pior das enchentes já tenha passado, governador? As condições climáticas nos surpreenderam de alguma forma, embora a gente saiba que mudanças climáticas estão aí, que chuvas intensas podiam acontecer no volume que foi, naqueles dias, naquele prazo tão curto, até pouco tempo antes a gente não tinha expectativa. Então é impossível a gente dizer, olha, que acredita que tenha simplesmente passado. A gente confia que sim, confia que tenhamos passado o pior momento e vamos trabalhar para poder ter todo o plano de ação, não apenas para reconstruir, mas para reconstruir melhor e constituirmos um sistema de defesa e proteção das nossas cidades, sempre com respeito ao meio ambiente. Também não adianta querer fazer proteção com degradação ambiental. A gente vai precisar trabalhar nas duas formas, proteger a cidade, sistemas de defesa, de proteção, dragagem de rios, diques e outras intervenções de engenharia que possam ser feitas sempre com respeito ao meio ambiente, porque a gente tem que usar o meio ambiente a nosso favor e não tentar confrontá-lo e vencê-lo. A gente nunca vai conseguir vencer a natureza quando ela resolve dar a sua resposta. Governador, eu ia pedir mesmo nesse sentido, quanto ao planejamento para o futuro, se o governo do estado já está planejando ações nesse sentido, puxando especialmente aqui para a Serra Gaúcha, que sofre muito com deslizamentos e aí as adversidades climáticas cada vez mais frequentes. O que o governo pensa para o futuro sobre isso? Acho que, como eu disse, a gente tem que ter clareza de que a gente não vai nem se deve tentar vencer a natureza. A gente tem que poder usar justamente a natureza a nosso favor, respeitando o meio ambiente e trabalhando com a ciência ao nosso lado. E isso significa, no caso das regiões montanhosas do estado, ter os estudos geológicos que apontem justamente localidades de maior risco, remoção de famílias em localidades de maior risco para poder alocá-las em local que tenham maior segurança, o estudo sobre as intervenções que possam e devam ser feitas em contenção de encostas para preservar especialmente estradas e logística, que é fundamental. A gente está vendo aí o quanto que faz falta ter as estradas e as pontes que precisam ser reconstruídas respeitando essa nova situação, o novo patamar que os rios alcançaram. Então, em todas essas frentes, o Estado atua desde já, olhando a reconstrução
com estes olhos. E além disso, estamos buscando apoio técnico de agências consagradas, como agências holandesas, por exemplo. A gente deve ter na semana que vem a vinda de técnicos, a nossa expectativa, no contato que fizemos com a Embaixada da Holanda, para trazer profissionais de empresas que ajudaram na Holanda a fazer as intervenções que deram mais resiliência àquelas localidades mais atingidas por cheias naquele país, na Holanda. Então a gente está trabalhando também na perspectiva de ter apoio técnico e acompanhamento desses escritórios a ajudarem nesse processo de reconstrução e de resiliência das cidades do Rio Grande do Sul. Última pergunta, gente. Governador, esses anúncios, né, foram feitos para as empresas, foram feitos anúncios também para o agro. Queria entender do senhor se esses anúncios são considerados suficientes para o Rio Grande do Sul e sobre medidas trabalhistas para auxílio à folha de pagamento, que já foi discutido, que o senhor teve acesso. E, governador, só acrescentando em relação também às medidas do governo do estado para ajudar as empresas também. Bom, então a gente estava aqui na expectativa, vim inclusive aqui para conversar com o vice-presidente e observar o que o governo federal vai fazer, vai agregar nas suas ações já anunciadas. A gente tem a expectativa, né, de que então se confirme colocar cooperativas de crédito e o Banco do Estado como possíveis operadores de recursos que serão dirigidos às empresas, para poder usar a capilaridade que a gente tem do nosso banco e das cooperativas de crédito para chegar rapidamente nas pessoas que mais precisam, nas empresas que mais precisam. E a gente deve também colocar recursos do governo do estado, inclusive utilizando parte desse não pagamento da dívida para subsidiar crédito de forma a alcançar também diretamente, de forma facilitada, com pouca ou nenhuma burocracia, recursos na mão dos empreendedores. Eu espero fechar também isso nesses próximos dias para anunciar o que o estado vai colocar através dos nossos bancos estaduais em crédito, porque tem que colocar dinheiro na mão dos empreendedores. Isso está muito claro para nós, né? A reconstrução do estado se dá com a logística sendo retomada, com as moradias sendo feitas e com a retomada do emprego a partir dos empreendedores, que precisam ter fôlego para superar um momento difícil pelo qual estão passando. E do governo federal, assim, a nossa maior expectativa, que é o que mais nos preocupa, até agora ainda não se viabilizou, é a manutenção de emprego e renda, usando ferramentas que já foram utilizadas em outros momentos, como na pandemia, mas que ainda não foram aplicadas aqui e que nós estamos demandando isso com urgência, com absoluta urgência, que é um programa de benefício emergencial, onde o governo suporta parte do custo do salário e para evitar as demissões. Isso aconteceu na pandemia. Na pandemia houve esse programa e até agora ele não foi ainda implementado. E a gente precisa que ele seja colocado em ação antes que as demissões aconteçam por parte das empresas. Mas há uma sinalização para isso junto com o governo? Eu vejo disposição de avançar, mas por alguma razão, que ainda não conseguimos entender qual, não conseguiram dar esse passo, né? Um ponto que foi trazido agora, só precisa delimitar quais são as empresas que estão efetivamente afetadas, porque não consegue alcançar isso para todas as empresas. Não dá para pegar uma cidade inteira e todas as empresas terem o benefício, tem que identificar quais são, aí tem que ver georreferenciado. Então o governo do estado coloca à disposição o que nós já temos de georreferenciamento, né? Vamos apresentar isso. Se tem alguma razão técnica, tem que ser bem compreendida qual é, para a gente poder superar o tema técnico. É o que eu espero que a gente consiga fazer para garantir que os empregos sejam mantidos. Essa é a nossa grande preocupação no momento. A entrevista coletiva à imprensa foi concedida pelo governador Eduardo Leite no dia 27 de maio, na SIC Caxias do Sul. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.